Fala massa, saudações alvinegras, que vitória importante, segunda-feira maravilhosa, após aí o Galo somar 3 pontos, espantar ali momentaneamente o risco de rebaixamento. Já tem outra partida batendo na porta, amanhã tem Galo e Juventude, mas o que tá em pauta também bastante, essa questão aí do Sampaoli tá colocando medalhões no banco, questão também aí do Hulk, né, ter sido suspenso. A gente vai acompanhar aqui a opinião da mídia esportiva mineira, corte aqui dos donos da bola, separei para vocês. Quero deixar os créditos aqui, a TV Band Minas, link na descrição, como créditos. Bora conferir aqui o debate, tudo que os comentaristas falaram sobre a vitória e também aí sobre a polêmica do Hulk com a arbitragem. Se inscreva no canal e bora lá. Mas um fato que aconteceu fora das 4 linhas chamou muita atenção. Durante a partida, o atacante Hulk foi amarelado no banco de reservas por reclamação. Na zona mista, após a partida, ele fez um forte desabafo. A gente tá preocupado com o cara machucou sério. Aí do nada ele veio e me deu amarelo. Quando chegou no banco, todo mundo do banco falou: Hulk, cara, isso é surreal, velho, não é normal. Os caras te perseguem. Tu não falou nada. Eu já tomei cartão por reclamação? Já tomei cartão por reclamação, assumo. Tanto que eu parei de usar a braçadeira do capitão para não ter que me comunicar com os árbitros, para não tomar cartão. Mas hoje é surreal, gente. Desculpa, mas assim, não tô acusando ninguém. Mas tem que ver que tem alguma coisa por trás. Porque já tomei muitos amarelos aqui por reclamação e assumo. Também já tomei outros sem nem falar nada. O de hoje foi o mais ridículo em toda a minha vida. Eu simplesmente estava no banco com meus companheiros. Todos os envolvidos, investiguem isso, que tem alguma coisa suspeita aí. Estou acusando ninguém, mas tem alguma coisa suspeita e pediu investigação. Nós vamos falar desse assunto, vamos falar de várias outras coisas e tal. Só que antes, já na abertura do programa, eu quero distribuir umas coisas aqui. Deixa eu ver a ordem aqui, peraí. Aqui, ó, essa aqui é a sua. Essa aqui é do Elton. Senha? Essa aqui é sua. O que é a minha preferencial? Só porque eu sou mais velho? E essa aqui é sua. Coisa é essa? Isso aqui é a senha, tá? Essa é a senha para vocês. Isso é preferencial. Para vocês entrarem em fila indiana, tá? Não precisa ser agora, que eu não quero constranger vocês durante o programa, tá? Em fila indiana, pra vocês me pedirem desculpa, tá? Qual que é o número de vocês? É uma aí? senha. 748. O seu é o 747. E o seu? O meu é o 749 prioridade. Tem Então, prioridade. igual ao seu último. Eu sou 750. Não, já foi caso pensado, porque você já tinha pedido Mas desculpa pra? aqui. Para me pedir desculpa sobre o Vitor Hugo. Se vocês é quiserem, muita- vocês podem fazer a fila. Aqui, ó. Indiana. É muita emoção. Ei, faço isso assim aqui, ó. ei! Se você rasgar a senha, você não vai entrar na fila. Não, mas eu não tenho por que entrar nessa Por que não? Você foi o que mais tripudiou. Por quê? De quê? Você que ficava comigo aqui, toda vez que acontecia alguma coisa, você falava, e aí, HG? Eu não... Deixa eu te Vitor dar- Hugo chega, deixa eu te farda dar uma e informação, joga? então. O técnico do Atlético no primeiro semestre não foi eu. Eu não treinei o Atlético durante 9 meses. Tô falando... Foi Alex Stival. Ninguém tá dizendo isso, irmão. bom? Ninguém tá dizendo isso, irmão. Desculpa. Aqui, Tá bom. fala o seguinte, Aqui, ó, fala o sua seguinte, desculpa tá seja aqui, ó. humilde e pede desculpa Tá bom. porque vocês ficaram tripudiando, e aí o Vitor Hugo tá em Campos, e aí? Chega, farda e joga, e eu tô falando desde que foi contratado, né? Demorou Desde só que foi 9 contratado. meses. Chega, farda e joga. Zagueiro tem que zagueirar. Eu quero zagueiro com qualidade no passe. Põe de volante. Zagueiro tem que zagueirar. Porque quando o Arana não... quando o Lianco não zagueira, aí todo mundo aqui critica. Zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro é o seguinte, vem a bola, apontou para onde o nariz apontou, tem hora que é o que você tem que fazer. Mas aqui tem que ver o quê? A qualidade do passe, então tira da zaga e põe de volante. Eu vou Mas pedir zagueiro desculpa, tem, então. ninguém está Posso? dizendo que zagueiro não pode ter qualidade no passe. Mas se o meu problema é a bola aérea, se o meu problema é um time pouco físico, eu vou colocar um time mais físico. Eu vou melhorar a bola aérea. Eu vou jogar com 3 zagueiros. Hoje o Ivan Roman, esse moleque é bola. Esse moleque é bom jogador. Esse moleque tem que ser valorizado. O Atlético precisa parar de ser. E não é culpa de gente do Atlético só não, tá? É culpa nossa, da imprensa, é culpa de torcida. É nossa? De incinerar jogador. O Ademir não vale pro Atlético, mas pro Bahia ele vale. O Sacha não vale pro Atlético, mas pro Red Bull Bragantino ele vale. Me dá mais aí. Sei lá, são vários outros. Tinha gente dentro do Atlético querendo entregar
Nós aqui mesmo, a gente ficava pedindo, né? Falou, porra, o cara não quer, tem que liberar. Não, se o cara não quer, tem que liberar. Mas por que, por exemplo, o Cuca, segundo o que consta, queria liberar 3 jogadores, Igor Gomes, Rabelo... Igor Rabelo e o Bernard. Aí nós aqui descemos o cacete no Bernard, até que o Bernard chega, depois do jogo da semana passada, e ele conta o que de fato... Porque quando eu cheguei aqui, antes do Bernard falar, e disse que conversei com um jogador, que falou que agora os treinos estavam bem diferentes, que o clima estava bem diferente, que o Sampaoli era um cara que orientava no treino e ninguém retrucava, e todo mundo levava a sério, que era questão de tempo para encaixar, e etc. E tal. Mas 2 jogos aí já encaixou? Não, ninguém está dizendo isso. Mas eu falei semana passada e fui tripudiado aqui por vocês, que tinha uma discreta melhor. Aliás, eu falei, um pouco melhor que discreta. Aí o Thiago já se levantou ali, todo grandão. De onde você está tirando isso? Baseado em que você viu uma discreta melhor? É só ter um pouco de boa vontade. Então o homem chegou lá, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele fez, detectar os problemas. Ele detectou, time com pouca ambição, pouco físico, né? O clima parece que não era dos melhores mesmo. Ninguém valia nada, né? Eu escutei, inclusive, né? Ah, não, Ivan Romano não vira nada. Ah, porque o Caio Paulista não sei o quê. E a gente acaba acreditando, a informação vem do clube, né? Aí você começa a apontar o dedo para o jogador, esse cara não quer, esse cara tá roubando, essa turma não tá interessada, essa turma tá cagando pro Atlético. E tá... Isso é a informação que chega, e você fala, caramba, cara, olha esse clima. Aí chega o Sampaoli, é o gênio da bola, ninguém tá dizendo, mas o Zangado é bom, né? A história dele no futebol já mostra isso. Aí o Zangado chega, vê tudo que está acontecendo, descobre o que está roubando. Bom, os problemas são aqui, 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 eu preciso resolver isso. Como é que eu vou resolver? Fazendo isso aí que ele está fazendo. Controle de carga, tira medalhão que não está rendendo, põe no banco. Pega o Scarpa, que era o jogador, que era a centelha de futebol, põe no banco, controle de carga. O Arana e o Hulk não, é porque realmente não estão mostrando. Aí ele muda completamente o time entra lá e ganha o jogo. É difícil, né? Com 1 a mais não ganhava, com 1 a menos ganhou. E de um adversário, que é o que a gente imaginou aqui, que o Atlético tivesse muita dificuldade, que dificilmente ganharia o jogo. O Atlético foi lá e ganhou. E o Atlético pode, inclusive amanhã, ele pode encaçapar a 3ª na semana. Pô, isso é muito importante, cara, para o momento que o Atlético está vivendo. Então as coisas vão aparecendo. O Breno Galante chamou a atenção para uma coisa que eu quero que saia da boca dele agora, porque ele está lá cobrindo o Atlético, que é importante demais isso que eu... Aliás, eu vou te chamar para falar. Tem tanta coisa para falar, eu não vou falar mais, eu já falei demais. O que é que você chamou a atenção agora, antes do programa começar? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Eu chamei a atenção para o diálogo dos jogadores na zona mista, né? Vários jogadores citando a questão de como mudou o ambiente e propriamente a oportunidade que eles estão tendo agora com o Sampaoli e não vinham tendo antes. O Bernard falou sobre isso, falou que agora ele tem um entendimento melhor de como ele tem que jogar, de que há um diálogo maior com ele. Nesse final de semana, o Vitor Hugo, quando eu questiono a ele o que aconteceu, que de uma hora para outra, os números do Vitor Hugo são impressionantes, né? Dos 6 jogos do São Paulo, ele jogou 5, 2 gols, ele não fez nenhuma falta. São 91% de aproveitamento nos passes, 39 cortes, de 16 disputas aéreas ele ganhou 11, né? E ele diz, porque o Sampaoli agora, né, ele mostra pra gente vídeos mostrando onde a gente erra, o que ele quer que a gente melhore, ele tem, né, um tratamento individual com a gente. Aí o Caio chega na coletiva e fala, agora estão dando um carinho especial com a gente, né? Quer dizer, é toda uma questão de gestão, de passar confiança para esses jogadores. E aí nós estamos falando aqui do Bernard, que até a semana passada o Thiago Fernandes queria que ele fosse embora e não servia para nada. Não, eu sei, mas eu vou colocar no Thiago, porque o Thiago falou que o Sampaoli não ia conseguir resgatar nenhum jogador e que o trabalho do Sampaoli, você falou isso na sexta-feira, que o trabalho do Sampaoli não tinha nenhum tipo de acréscimo ao time do Atlético. Você virou e falou que não tinha visto nada de melhor no time do Atlético. Falou e simplesmente o Atlético ganhou de um time que está ali no G6 com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Tinha só 3 derrotas. E que, detalhe, mostrou mesmo com a derrota um belíssimo jogo, tocando bola, um time consistente. O Atlético teve uma grande vitória. E olha, Caio jogando bola, o Igor Gomes jogando bola. A gente vê o Bernard pelo 3º jogo, desde o Botafogo, Bolívar e esse próprio jogo, mesmo ele sendo sacrificado, porque ele teve que ser substituído jogando bola. E mais,
Com o Cuca, o Bernard nem finalizava. Com o Sampaoli, meus amigos, até finalizar, o homem tá finalizando, né? O Sampaoli, se Deus quiser, vai recuperar essa turma aí, hein? Não teve o Hulk, não teve o Arana, né? Não teve até o Scarpa no primeiro tempo. Jogadores que são referências e esse time sobressaiu na base da vontade. Então eu acho que a gestão das pessoas feita pelo Sampaoli de resgatar a confiança. E vou falar aqui, pegando um gancho no... Carregamos no peito a tradição de craques e Copas do Mundo. Agora é o mundo que vai nos ver. O Elton falou antes das pessoas feitas pelo Sampaoli de resgatar a confiança. E vou falar aqui, pegando um gancho no que o Elton falou antes do programa aqui, da entrega do Rony, né? A cada dividida vibrando. É isso. Perde, tira a bola pra fora, grita, vibra, né? O Everson, melhor goleiro do Brasil. Da história do Galo. Indiscutível nesse momento, melhor da história, né? Fazendo grandes defesas. Enfim, a chave virou e agora tô com você. Amanhã, terceira vitória seguida. E a Sul-Americana, o Atlético, pra mim, já tá ficando favorito. Vai ser campeão da Sul-Americana. 7% a chance de rebaixamento. Diminuiu e vai diminuir mais. Gente, não vai ser rebaixado. Não vai, e vai ganhar a Sul-Americana. Nós vamos voltar, vai voltar para Calma que vocês vão falar. Peraí. Ô Everton, assim, cara, eu não posso ser desonesto com o torcedor, como tem o meu colega ali, Breno Galante, que está sendo, de dizer que o Atlético já vinha mostrando uma evolução. Quem assistiu minimamente a partida... E não vinha, ô Thiago? Quem assistiu... E não vinha, Thiago? Você tá querendo entrar pro time dos E não vinha, Thiago? Você tá querendo entrar pro time dos O Atlético não demonstrou nenhuma evolução desde a chegada do São Paulo, Thiago. Você tá cego, porra? Você assistiu o Atlético Bolívar? O Atlético demorou 45 minutos para fazer uma finalização no gol adversário. Num jogo que o Atlético precisava vencer. No jogo que o Atlético precisava vencer, ele demorou 45 minutos para finalizar contra o gol corte é adversário. só um jogo. O São Paulo tá aí a 6. Olha o que foi feito antes. São 2 a 0 o Valu vive falando que antes era nada. 1x0 pro Botafogo. E agora... o primeiro tempo com o Botafogo foi horroroso. Vou pegar aqui o que aconteceu. Foi ruim o primeiro tempo contra o Botafogo. Vou pegar os anteriores. O Atlético perdeu com um jogador a mais enfrentando o Botafogo. O Atlético tomou 2x0 no Analisa o jogo. Não analisa o resultado. Analisa o jogo. Cara, se você analisar o jogo, se você pegar e analisar o jogo... Botafogo fez um bom primeiro tempo. Ô, Breno, pera aí, Breno. Perdeu por 1x0 com um jogador a mais. Pera aí. Um jogador a mais, Breno. Cara, que é isso, velho? Você não viu nenhuma evolução defensiva no Atlético? No jogo de sábado, Não. Desde a chegada do São Paulo, você não viu nada. Você não viu o primeiro tempo contra o Bolívar? Você não viu o primeiro tempo contra o Juventude? Desculpa, contra o Botafogo? Você não viu o jogo no final de semana? Não, meu irmão. É que esse time jogava mal 90, 100 minutos, cara. Não caia nessa. Eu não vou ser desonesto com você. Não. Você eu vou fazer análise. Eu vou fazer análise. Desonesto, mas com uma vontade você Eu vou fazer a análise que tem que ser feita. E eu não serei desonesto com o torcedor. Mas o jogo de sábado do Atlético foi muito bom. Um jogo de um time que, sim, parece ter virado a chave no jogo de sábado. Mas antes disso, o Atlético, pra mim, não estava mostrando absolutamente nada. Eu não na altitude foi foi sorte a altitude fazer aqueles dois. Mas o problema é que você vai pegar um jogo, 45 minutos de jogo. O primeiro tempo contra o Botafogo foi uma merda. Cara, o jogo do Botafogo foi uma merda. O primeiro tempo foi ruim. É que você não pode jogar só 45 minutos. Meu irmão, mas o time jogava mal todos os jogos. Você não pode perder. Antes da chegada dele. Eu vou tacar essa 100 que você me deu em você. Não, pede desculpa, é mais bonito. Já pedi em relação ao Vitor Hugo, mas em relação à atuação do Atlético, gente, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Botafogo. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Bolívar. Isso, Thiago. Vocês não estão vendendo. A sua má vontade torcedor, explícita. Eu reitero. Thiago Fernandes, não serei em momento algum desonesto com você. Eu vou trazer o que eu acho de verdade. E para mim, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado contra o Mirassol. Boa tarde para todo mundo. Xinga eles, Elton, por favor. Eu tô com o Thiago. Bem feito para você. Então assim, vamos lá. O senhor falou, silêncio absoluto. Bem feito todo mundo acompanhando atentamente. Você escolhe o senhor falou, no pior momento. Todo mundo acompanhando atentamente. Todo mundo acompanhando atentamente. O Thiago foi falar e apontava alguns pontos que são importantes para a discussão. Tava lá a borrifadinha. Né? Então, assim, não vamos voltar nela não, porque ela já me deu problema demais na semana passada. Então não vamos voltar nela não. É inacreditável. Na sexta-feira, depois do jogo, o jogo foi quinta, né? O jogo contra o Bolívar? Foi quinta. O jogo contra o Bolívar foi quinta, Breno? Foi quarta. Quarta. Na quinta-feira a gente chegou aqui e a gente pegou e falou os 4 semifinalistas e todos aqui, ninguém falou que o Atlético era favorito jogando aquele futebol.
Aí, sábado, como um passe de mágica, o Atlético tem uma boa partida, uma partida de entrega, uma partida de fisicamente muito melhor, criando oportunidades. Pô, que avanço, que legal! Aí vem a parte defensiva, um espetáculo. O Atlético foi quase que perfeito na parte defensiva. Parabéns! Aí eu chego aqui na segunda, entre aspas, o Breno, e falar que o Atlético, a partir daquele jogo, se torna favorito da Sul-Americana. Gente, calma. Vamos ter calma. O Atlético fez, depois de muito tempo, eu acho que é por causa disso, o Breno tá com tanta saudade do que era fazer uma boa partida, que ele tá eufórico. Ele tá assim, eu tô encantado. O Atlético se tornou, de sábado pra cá, um candidato ao título. Só para seu conhecimento, eu falei que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana 2 meses atrás com o HG. Só para seu conhecimento, quando o Cuca estava aqui ainda. E continuo e reitero isso. Por causa do elenco do Atlético em relação aos adversários. Só isso. Beleza. Ponto, pode continuar. Beleza. Sobre a Sul-Americana, aqui, volto de novo, né, pessoal? Se não foi ao vivo, falamos ali fora também. E o senhor Breno foi um dos que falou que o Atlético não era mais favorito porque estava jogando, porque é futebol pífio. Aí, de quinta para sábado, então você pega o corte onde eu falei que não volta a ser o melhor time. Vou chamar meu advogado. Hein? Seguimos. Então, seguimos. O Atlético fez uma partida muito boa, importante para o clube, importante para os jogadores, principalmente para aqueles atletas que não estavam tendo oportunidades dentro do Atlético, como o Breno muito bem citou, o Vitor Hugo, que o Everton chamou atenção para a senha, e naquele recorte que tínhamos, o Vitor Hugo não entregava nada além do péssimo futebol que muitos já estavam entregando. Então, hoje o Vitor Hugo é o principal zagueiro do Atlético. Como que o futebol... Como o futebol é? O futebol faz dessas coisas. Em 5 jogos que ele esteve presente, ele mostrou um futebol que faz apontá-lo, dentre os 3 zagueiros, como o melhor naquele desempenho. Então, gente, muita calma, não entra na onda do Breno Galante, que amanhã o Atlético... E do Everton também. Do Breno Galante e que... Não vai falar do Everton não, porque... E que o Atlético... Amarelou? Falar do HG? O HG falou a mesma coisa. E que o Atlético... Amarelo. Respeito. E que o Atlético faça amanhã mais uma grande partida. Porque é muito pouco para a gente chegar em setembro, já na última semana de setembro, e eu ter 1 ou 2 jogos para falar que 1 ou 2 jogos na temporada ou no Campeonato Brasileiro, que o Atlético foi muito bem. Então é muito pouco. Que o Atlético desempenhe amanhã o mesmo que deixou em campo no sábado. Tem uma coisa que você que é telespectador precisa ficar muito atento, né? Uma delas é a interpretação sobre o que o Breno Galante... O fato de eu, por exemplo, tem meses que eu estou dizendo que o Atlético vai ser, pelo menos uns 2 meses, que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Cara, ele nem é favorito. Nem é favorito. Olha a burrificação aí. O Atlético, eu falei que eu venho dizendo há pelo menos uns 2 meses que o Atlético vai ser campeão por puro palpite. É isso. Tá certo? Palpite. E um dia desse eu expliquei o porquê do meu palpite. Mas se ainda citei, dá licença, aqui, né? ainda citei a questão, por exemplo, do Boca, o pior Boca dos últimos 20 anos, chegou a uma final e quase ganha a Libertadores sem ganhar um jogo. Então, é palpite. Convicção? Não. Quando você analisa dos 6 jogos que o São Paulo dirigiu, quando você analisa e diz que nada mudou, você está tendo má vontade. E é uma demonstração de má vontade. Defensivamente melhorou. O time, na cabacice, ele empata com o Santos. Na cabacice de um jogador que foi o Leão. Na cabacice, um jogador a mais. Ele toma 2 gols lá, um deles, né, bem que errou o pênalti, né? Cabacice. Agora, você dizer que não teve uma melhora defensiva, que o time está menos exposto, que o time, se você dizer isso, você não reconhecer que o Vitor Hugo, desde que entrou nessa defesa, tem números importantes. Acabei de falar. E que você tem que pedir desculpa, porque vocês não pedem desculpa, porque falta humildade. A má vontade está junto com a falta de humildade, de reconhecer que houve uma discreta, mas ninguém está dizendo que vai ser campeão, que vai para o G6 e blá, blá, blá e tal. Aí eu estou dizendo que vai ser campeão da Sul-Americana por palpite, estou falando de brasileiro. A evolução já dá para falar o Atlético no G6, nada disso.
Ah, mas a evolução dá para falar, Copa é diferente, né? Esse menino que está ao meu lado aqui, chamado Thiago Valuzeiro, ele fala isso, Copa é diferente, a análise precisa ser diferente de Copa e de campeonato de regularidade. O Atlético teve melhora sim, os jogadores estão se posicionando, inclusive fora dos microfones, que melhorou, que mudou o ambiente sim. E quem não reconhece isso tem má vontade. A má vontade está estabelecida de não reconhecer. A verdade é essa. Para os amigos aqui, para Elton Novaes e Thiago Fernandes, o Atlético só vai valer alguma coisa quando der show. Jogou o próximo jogo amanhã. Deu show. Ele deu show contra o Mirassol. Aí deu show. O Elton quando der, não. Vocês só vão reconhecer quando der show. Contra o Mirassol. Vocês só vão reconhecer quando der show. Deu show. HG. Deu show. Vocês só vão reconhecer quando der show. Nessa Se não der show, que o Elton a má tá vontade fazendo. está Você estabelecida tá fazendo aqui nesse hoje programa. comigo e com o Elton. A má vontade está estabelecida o Atlético nesse tomou programa. 6 gols nos 4 primeiros jogos. Não interessa. Do Jorge Sampaoli. E tem Mas dois pra que não você tomam houve uma e tem melhora dois que não tomam e defensiva. vocês não falam. Para com isso, irmão. Tem dois Para de jogos fazer que onda. não tomam Para de fazer e vocês onda. não Você tá igual o reconhecem. Galante, fazendo Vocês falam onda. aqui, ó. 6 gols. Vem cá, Nos últimos rapidamente 2 aqui. jogos defensivamente melhorou. Quando saiu lá, Atlético e Bolívar, todos aqui disseram que o Bolívar era o adversário Ninguém da disse Libertadores. Melhor do que todos que o Atlético havia Ninguém jogado disse até então isso. na Sul-Americana, blá, blá, blá. E o Atlético foi lá, empatou lá e ganhou aqui. Então, tchau. Ninguém deu um pio sobre isso. Então falando que foi. Aí jogou mal, mas classificou. Jogou mal, mas classificou. Né? Então, não reconhece. Não reconhece. Não, eu tô falando de discreta melhora. Eu não tô falando que mudou pra cacete, que foi isso e aquilo, não. Uma discreta melhora. Dar moral pra quem precisava, dar espaço pra quem precisava, sentar pra quem não tá jogando nada, independentemente da força do nome. É isso. A má vontade está estabelecida. E abaixo do Hulk. Você vai falar depois do Hulk, que é a hierarquia. A gente tá preocupado com o cara machucou sério. Aí do nada ele veio e me deu amarelo. Quando chegou no banco, todo mundo do banco falou, Hulk, cara, isso é surreal, velho, não é normal. Os caras te perseguem. Tu não falou nada. Eu já tomei cartão por reclamação? Já tomei cartão por reclamação, assumo. Tanto que eu parei de usar a braçadeira do capitão para não ter que me comunicar com os árbitros, para não tomar cartão. Mas hoje é surreal, gente. Desculpa, mas assim, não tô acusando ninguém. Mas tem que ver que tem alguma coisa por trás. Porque já tomei muitos amarelos aqui por reclamação e assumo. Também já tomei outros sem nem falar nada. O de hoje foi o mais ridículo em toda a minha vida. Eu simplesmente estava no banco com meus companheiros. Todos os envolvidos, investiguem isso, que tem alguma coisa suspeita aí. Deixa eu só um detalhe aqui, que o Atlético acabou de, inclusive, se posicionar e tem aspas do Paulo Brax aí. Ó. Com muito respeito, questionamos o cartão e tomamos as providências necessárias para que a CBF possa nos explicar melhor o que ocorreu. Para nós, foi injusto. Temos os vídeos que demonstraram a ausência de qualquer manifestação contrária às decisões do árbitro. Não teve nenhuma fala do Hulk que justificasse a advertência. Esse é o posicionamento do Paulo Brax, né, aspas para o Paulo Brax. E agora, voltando para cá, só para a gente dizer sobre tudo isso que está acontecendo, eu falei lá na Rádio Band News, aliás, você está convidado, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, Band News na área, que é o ótimo, tá? É o ótimo. De 11 ao meio-dia, na Band News 89.5, também aqui no YouTube. Eu falei lá e vou repetir aqui. Para mim, o Hulk construiu essa imagem de reclamão. O Hulk construiu uma imagem que hoje os árbitros olham para o Hulk de uma maneira diferente. Uma reclamação do Hulk não tem o mesmo peso de uma reclamação do Ivan Roman, do Júnior Alonso, do Júnior Santos, do Igor Gomes. Não tem. O Hulk é reclamão, o Hulk reclama o jogo inteiro, ele toma por vezes ele disputa uma bola, cai, pede falta e fica... E aí ele desenhou essa imagem na cabeça do árbitro. Então, ele ficou ali, pode ser que ele tenha recebido o cartão mais pela imagem que ele criou que propriamente pelo que ele fez na margem do gramado. Ele não estava sentado no banco, ele estava ali margeando o gramado, pedindo atendimento ao Júnior Santos, e com razão, porque o árbitro não é médico, o árbitro não pode achar que é cera e ignorar, e vilipendiar, né, e desprezar a importância da contusão de um atleta que está ali. Porque normalmente os jogadores fazem isso, principalmente quando estão ganhando o jogo com 1 a menos. O Atlético jogou boa parte ali com 2 a menos, porque ele estava só fazendo o número ali. Então, notava-se claramente que ali tinha alguma coisa, né? E o Hulk estava ali o tempo todo, falando, aí correndo o risco de tomar o cartão, e tomou. Agora, essa imagem quem construiu foi ele, Hulk, dentro de campo, reclamando, briga com o árbitro, todo jogo. E isso, cara, vai enervando o time todo, e isso faz o futebol dele cair também. Então, assim, o choro do Hulk não é o que me chama a atenção.
O que me chama a atenção é a imagem que ele construiu a ponto de, se tem meia dúzia de jogadores na margem do gramado, os árbitros vão enxergar assim, então é perseguição de uma imagem que ele criou. Se há uma perseguição contra ele, eu só posso falar se eu tiver prova e eu não tenho. O amarelo, eu acho que saiu mais porque o Hulk é reincidente de ser um cara que reclama demais. Deixa eu te ouvir primeiro, senão você vai infartar. Não vou infartar não, mas essa imagem que está sendo mostrada aqui ao lado, aqui ao lado, ela exemplifica muito bem o que aconteceu. Vamos lá. O Hulk estava reclamando a respeito do não atendimento do Júnior Santos. E aí vários jogadores levantaram, vários jogadores ficaram ali próximo ali. Aí, nesse momento, tem a entrada do carro-maca, Breno. Você estava lá, você acompanhou tudo de perto e a imagem está aí, exemplificando muito bem. Aí, gente, o carro-maca já entrou. Hulk, por favor, já poderia ter saído, poderia ter se afastado, assim como os outros jogadores se afastaram. A partir do momento que o carro-maca entrou e o Júnior Santos estava sendo atendido e o jogo estava parado, o Hulk também poderia ter dado os 3 passinhos para trás e ter voltado para casinha, assim como os outros jogadores fizeram. Mas olha bem onde que o Hulk estava. A imagem está voltando. Olha aí, olha o árbitro. Vai lá e dá um cartão. Só tá o Hulk só ali, ele gente. Ali, é verdade. E lembrando que aquele quarto ali que tá comunicando com o Klein, né? Isso. Então, assim, só tá o Hulk ali. Só tá o Hulk ali. O carrinho já tava lá dentro. Então, assim, é fazer a leitura da situação. Era para parar o jogo que o Hulk queria? Era para o atendimento do Júnior Santos? O jogo já estava parado. O carrinho já estava lá dentro. O Hulk não precisava estar mais ali. Então, eu acho que na vontade excessiva de pegar e ajudar, de fazer algo, ele se excedeu mais uma vez. Hulk, você é um ídolo da torcida do Atlético, você é gigantesco, os torcedores acreditam que você possa fazer a diferença na atual temporada, dentro da Sul-Americana, dentro do Campeonato Brasileiro, mas, cara, dá um passinho para trás e entenda que as críticas que estão sendo feitas a você não é nada para acabar com a sua carreira, é principalmente, fundamentalmente, porque as pessoas acreditam no seu potencial e sabem que daí pode sair algo para ajudar o Atlético, por tudo que está acontecendo, pelas críticas, pelo momento ruim. Se eu não me engano, são 9 jogos sem marcar. Então, eu acho que o excesso de coisas também, tem uma hora que, por mais que o cara seja profissional, experiente, dá uma explodida, porque o mental faz muita diferença na cabeça de qualquer pessoa. E o mental eu vou sempre respeitar. E muito bem, Massa, para a gente entender um pouco mais aí do que aconteceu entre a arbitragem e o Hulk, né, no jogo aí da vitória do Galo do Mirassol. Temos aqui um trecho aqui do criador de conteúdo, é o Veloso, né, que dubla esses lances aí, faz a leitura labial, dublando aí o vídeo aí. Então vamos dar uma olhada aqui se realmente o Hulk falou alguma coisa, algum desrespeito, alguma atitude dele que justificou o seu cartão, a suspensão aí pro próximo jogo. Bora ver aqui. E o senhor não ajudou, velho. Do lado, pelo amor de Deus. Tá, mas o cara tá machucado ali, tá parado o jogo tá parado. Eu falei o quê, velho? Não, pô, isso é ridículo. Olha, pergunta a ele, velho. É impressionante, velho. Vocês são ridículos, vocês são os babacas. Seu merda. Pô, mano, pelo amor de Deus, velho. Mano, não tem explicação pra isso. Não, pelo amor de Deus. Clay, Hulk, sai. Só me escuta. Qual foi o motivo? Ele não vai mudar nada. Calma. Só me escuta, vambora. Só me fala o porquê, Clay. Aproveita e segue o Veloso com 2 L's, porque aqui tem leitura labial quase todo dia. E bom, rapaziada, tá aí a leitura labial do Veloso. Bom, o que eu achei disso tudo? O Hulk, meus amigos, a gente sabe que a arbitragem realmente tem uma predisposição, começando pelas faltas, né? Sofre muita falta, acaba não sendo marcado, aí ele vai irritando e acaba no jogo reclamando muito. Tanto que recentemente, né, passou aí desse mesmo jogo aí que ele não foi titular, ele passou a abraçadeira aí para o Lianco, né? Então já não é mais o capitão, né? Então, pelo menos por enquanto, passou a faixa de capitão para ver se, né, a arbitragem pega menos no pé aí, né? A gente sabe daquele caso famoso que teve com o Daronco. Então, meus amigos,
não sei, pode o grupo ali da arbitragem se fechar, já ter um pouco de mal vontade ali com o Hulk. Sei que o Hulk, né, ele briga, ele quer sempre a vitória, quer sempre o bem aí do Galo. Nessa partida eu não vi, assim, né, uma justificativa para ele tomar o amarelo. Depois que ele toma, ele xinga, né, ele acaba falando algumas palavrões ali, mas ele só tava ali querendo que o jogo parasse para ser atendido o Júnior Santos, né, então o amarelo que ele tomou foi por reclamação, né, meus amigos? Então, acabou aí que o Hulk, infelizmente, vai desfalcar o Galo contra o Juventude na terça-feira agora, né? Então, infelizmente, mais uma partida que a gente não vai poder ver o Hulk em campo, né? Então, é isso aí, meus amigos. Deixa a sua opinião, comenta aqui. Eu acho que não foi justificável, apesar que o árbitro... Porque o árbitro também pode se achar no direito de dar o amarelo, porque ali realmente não é uma área onde os jogadores do banco devem ficar, né? Ali é para técnico ficar ali, né? Então, enfim, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, se inscreva para mais conteúdos, informações e notícias do Galão aqui no canal Atleticano React. Vou ficando por aqui, meus amigos. Um forte abraço e dá-lhe Galo. Fui!